livro do profeta Sofonias. Que engraçado, hein? Olha como que é importante a gente passar por... Que coisa, irmão, estamos passando por todos os livros da Bíblia. Que maravilha, hein? Mas sofonista, tem gente que nunca nem lembra quem que é esse Sofô aí. Nosso irmão Sofô, olha, tadinho. Pensa bem, nascer um filho na sua casa e colocar Sofonias. Hoje a turma mata, não tem condição. Isso não existe, não é possível alguém colocar o nome no filho. Como é que chama seu filho? Sofonias. Não vai, né? Não, pensa para você ver. Abacuque. Não vai. Vamos lá, Sofonias, capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor e juram por Ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos que saltam sobre o umbral, que enche de violência o engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Aí, no capítulo 2 de Sofonias, verso 1. Congrega-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpre o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações, abençoar, curar, libertar, fazer uma grande obra, renovar nossa fé, nossa confiança no Senhor, e que o nome dele seja honrado e exaltado sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, maravilha? Graças a Deus. Então, meus queridos, nós estamos estudando a grandeza de Cristo, como o Senhor é grande. Todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Cristo é o centro, irmão. Se não tem Jesus, não tem livro da Bíblia, não tem nada. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Amém? Para o louvor da glória dEle. Então, sem Ele, nada do que existe veio a existir. Ele é o Senhor. Então, meu querido, o livro de Sofonias, nós estamos aí, ele pertence a classificação dele aos profetas menores. Se a gente der uma olhadinha, vamos ver como é que nós estamos aí. Vamos só ao Antigo Testamento, vamos ver como é que nós estamos aí. Vamos lá? Gênesis, Êxodos, Levítico, Números.
Reis, Reis e Crônicas. Que é Daniel. Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, no Velho Testamento aqui. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Gálatas, Efésios, Filipenses. Pedro, Pedro, João, João, João. Os 27 livros, então, no Novo Testamento a questão. Maravilha, glória a Deus. Então você vê lá, ó, faz a conta aí, vamos ver o livro de Sofonias, onde que ele está? Vamos lá, só para Gênesis, Êxodos, Levítico, vamos lá. Gênesis, Êxodos. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Espera aí, Sofonias está onde? Qual o livro que é o 31º, 32º, 28º? Qual que ele é? Na sequência, qual que ele é? 30º quê? 30º quê? 36º. Porque depois vem Ageu, Zacarias e Malaquias. 37º Ageu, 38º Zacarias, 39º Malaquias. Só voltar 3 para trás. É o 36º. Então, nosso querido irmão Sofonias, livro do profeta Sofonias, 36º livro. Então, nós já fizemos aqui, na nossos cultos de quarta-feira, 36 livros, contando com o de hoje. Olha que maravilha. E vamos fechar o Antigo Testamento. Olha que legal, se Deus permitir, é claro. Fechamos o Antigo Testamento. Aí, presta atenção. Eu vou, talvez, numa quarta-feira, ou duas, não sei se é uma ou duas. Vou mostrar para vocês o que acontece no período interbíblico. Entre Malaquias e Mateus. Uma aula de quarta-feira, ou talvez 2 aulas. O que tem entre Malaquias e Mateus, que tem de 400 a 450 anos? Vou mostrar as coisas principais que tem ali, para você ver que coisa espetacular. Tá bom? Quando você chegar aqui no Malaquias, você pula para Mateus, né? Então, vou mostrar para você o que tem no meio ali. Tá bom? Se Deus permitir. Então, tá perto, porque você vê, estão Sofonias hoje. Depois Ageu, Zacarias e Malaquias, ó. Tá bom? Então, o livro do profeta Sofô, nosso irmão Sofô, com todo respeito, a gente tem intimidade, né, irmão em Cristo, Sofôzinho ali, nosso irmão. Então vamos lá, vamos voltar aqui no tempo, aqui para você entender, ó. Irmãos, meu querido, ó, maravilha, tem pessoal aí, tá procurando aí o curso bíblico, hein? Pessoal na cidade aí, lá na Marcha para Jesus, pastores chegaram em mim, pastor, fiquei sabendo aí do negócio aí. Pastor de outra igreja, pastor, fiquei sabendo do negócio aí. Falei, é verdade. Nós precisamos conhecer isso aí, ué. Que história que é essa? Falei, então tá bom, vamos sentar, vamos conversar. Então, maravilha. Fiquei sabendo que o senhor está com um negócio lá espetacular lá, eu quero saber disso. Passa para nós. Olha que benção, amém? E nós estamos aqui com a faca e o queijo, irmão, só querer. Então, olha bem, ó. Deus fez
os céus e a terra, colocou Adão e Eva lá. Deus queria o melhor para nós. Como Deus deu liberdade para o homem tomou decisão errada, pecou e se afastou de Deus. Foi afastado por causa do pecado. Então o homem foi afastado. Só que o Senhor olhou no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, e prometeu que da semente da mulher ia levantar um que ia pisar na cabeça do inimigo. Então Deus não desistiu de nós, apesar de nós. Apesar de nós, Ele não desistiu de nós. Então, apesar de você, apesar de mim, Ele não desiste de nós, amém? Ele não desiste de você. Amém, aleluia. Ele compreende o seu caminhar, é isso? Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim, olha que coisa linda. Ele compreende o nosso caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Se fosse eu, já tinha desistido de mim há muito tempo. Eu falei para você lá na Assembleia de Deus, tinha o pastor Afonso, que é um amor de pastor. E ele, né, quando a gente estava lá, 28 anos atrás, eu lembro uma vez lá na sede, eu lembro direitinho, lotada a igreja. Ele falou assim: olha, gente, se eu fosse Deus, 5 minutos, ele fez assim com a mão assim. Ele fez assim, eu acabava com tudo. Eu não aguentava, eu acabava com tudo. Mas Deus é Deus. Então a gente não é Deus, ainda bem que é Ele. Porque nós, né, irmão? Só Deus tem misericórdia de nós mesmo, porque não tem ninguém bonzão aqui não, viu? Tudo aqui depende dele, viu? Olha pro seu irmão do lado, né, irmão? Você depende dele, eu também dependo. Não tem conversa, não. Nós dependemos do Senhor, amém? Deus quer cada um de nós, o seu jeitinho aí. Deus te escolheu. Deus quer encaixa a gente no corpo dele, olha que maravilha. Então Adão se afastou e toda a humanidade nasceu longe de Deus. Tanto é que a Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Aí, quando Adão afastou, as gerações vieram e tal, e o pecado dominou. Veio o dilúvio, acabou com tudo. Por quê? Porque o pecado do homem, lá em Gênesis 6, fala, o Senhor falou, a imaginação do homem é má desde a meninice. A imaginação do homem é má desde a meninice. Então, olha aqui, ó, a gente tem dificuldade aqui, ó, na nossa cabeça. Nossa, só Deus para ajudar nós aqui, ó. Só Deus para ajudar nós. Ajuda, Senhor. Perdoa, Pai. Eu passei na segunda-feira, lá na escola, lá, passei um vídeo para os alunos, para todas as salas que eu dou aula, né, nos 9º anos, eu passei o vídeo sobre o que acontece com a alma depois que a pessoa morre. Então eu passei um documentário da TV Globo, feito 10 anos atrás. Então, um documentário da TV Globo. Não tem nada comigo. Mas documentário nota 10, mostrando várias pessoas em diferentes lugares, né, do Brasil e tal, que tiveram uma experiência quase morte. Uma EQM. Então, meu irmão, espetacular. Teve um caso lá, por exemplo, assim, por exemplo, assim, uma professora lá, ela fala que ela fala porque a enfermeira contou para ela. Ela fala, então, que ela entrou num lugar assim, lindo, maravilhoso, que ela não queria sair daquele lugar. Aí uma voz falou para ela, você tem que voltar, porque você tem filhos para criar. Aí ela voltou, ela falou assim, a mesma luz que puxou ela do corpo, nem crente não é, irmão, tô falando assim, crente de igreja assim. Ela falou assim, a luz que puxou ela do corpo, e que ela foi sugada por essa luz, que fez ela passar no túnel e chegar naquele lugar maravilhoso, a mesma luz empurrou ela de volta e ela entrou no corpo. E ali voltou à vida. Aí a enfermeira contou para ela. Ela só está contando porque a enfermeira que contou. Que ela tinha morrido. E eles batalharam ali e fizeram ela voltar. Aí ela relatou o que ela viu, né, do outro lado. Aí passou, até ela fala assim no videozinho, ela fala assim, olha, eu estava num lugar lá, eu não sei explicar, ela falando, eu não sei explicar porque não tem na Terra um lugar igual esse,
como é que eu vou explicar para você assim? Como é que... Aí o repórter falou para ela assim, você está falando assim, tipo um paraíso? Ela falou assim, é isso mesmo, parece um paraíso. Eu não sei, mas é o paraíso, ela falou. É um paraíso. E eu não queria sair de lá, não. Mas eu voltei. E aí ela contou, porque a enfermeira contou isso para ela. Aí depois tem um outro caso lá, que a moça conta, e ela fala assim que a experiência dela não foi boa, não. Ela conta que ela viu culto, lugar sujo e tal. E aí ela falou assim, aí o cara perguntou para ela, você gostou? Ela falou, não, foi terrível a minha experiência. Não foi boa. Aí depois ela tinha que operar do coração, para colocar um desfibrilador no coração. E na hora da operação, ela morrendo de medo, ela contando pro repórter. Aí apareceu um homem de branco, assim. Um homem de branco. E ela falou assim, que ela sentia uma paz muito grande. E ela falou pro repórter, era Jesus. Mas como é que você sabe que era Jesus? Falou assim, o olhar dele, o jeito dele. Ele não deu um sorriso assim. E ele falou assim para mim assim, fica tranquila, vai dar tudo certo, eu estou com você. E deu certo, porque ela estava falando. Então, aí vai em vários casos, né? Aí tem um outro caso lá, por exemplo, assim, de uma menininha que se afogou, criança se afogou, ficou 18 minutos com o coração parado, chamaram os médicos, né? No caso, ela levou 4 horas para trazer ela de volta. E o médico fala que só encontrou com essa menina um mês depois, porque ela afogou, então quando ela estava afogada, e praticamente dada como morta, quando ele veio para socorrer ele não teve um contato com ela, porque ela estava morta. Então ele só teve um contato com ela um mês depois que ele viu ela mesmo. Quando ele viu ela, a criança falou assim para ele assim, eu não gosto do senhor. E ele falou assim, por quê? Ele falou assim, é porque o senhor enfiou um tubo dentro do meu nariz. E o senhor colocou eu dentro de uma máquina lá. E ele foi falando o nome da máquina que ela se referia. E ela contou para ele assim os detalhes do que ele fez. E ela falou para ele assim, eu não estava morto, estava vivo, estava vendo tudo que o senhor estava fazendo. Aí ele fala assim que a criança fez um desenho do lugar onde ela estava, porque ela não sabia explicar. E no desenho, ela falou para ele assim, isso aqui é Jesus, esse lugar aqui é um lugar lindo, maravilhoso que eu estava. E a mãe dela, que estava grávida, ela viu a mãe, ela falou assim para ele assim, você vê, ó, a mãe estava grávida, ela já viu a mãe com um bebê no colo, que era um menino. Ela teve essa visão desse negócio. E ela desenhou assim a mãe com o bebê no colo, ela desenhou um coraçãozinho, e o médico falou assim, sei lá porque ela desenhou o coração, não entendi, mas só sei que a criança que nasceu com problema de coração. Se ela quis passar um recado, eu não sei, mas a criança nasceu com um problema de coração. Mas aí fala assim que esse médico que fazia 15 anos, 28 anos que estava ali trabalhando com experiência quase morte, e tinha um conceito das coisas, teve que mudar tudo, apesar de ter estudado tantos anos, por causa dos relatos das pessoas que estavam tendo esse tipo de coisa. Teve um outro caso lá, por exemplo, também, que estão mostrando para os alunos, os caras contando lá. Teve um outro caso lá, de um professor, que o professor se sentiu mal, chegou no hospital, ele já caiu, foi levado para dentro, para a UTI. Aí não viu mais nada. Ele fala que ele foi puxado por um túnel, dentro de um túnel, e alguém falando com ele. E alguém falava para ele, olha nas telas do lado. E nas telas mostrava coisas que aconteciam na vida dele, que aconteceram na vida dele. Aí mostrou assim uma tela assim, ele olhou assim, era um acidente de carro. Aí a pessoa que estava junto com ele, nessa visão, nesse túnel, que ele estava indo para o lugar, falou assim para ele assim, está vendo esse acidente? Então, você foi salvo porque eu te salvei. Aí o repórter perguntou, mas teve acidente mesmo? Ele falou assim, teve, realmente teve acidente. Eu fui salvo por um milagre, não sei como que eu salvei. E nessa coisa, ele falou para mim que foi ele que me salvou. Aí ele olhou de novo uma outra tela lá, a pessoa falou para ele assim, né? Quem estava, esse ser falou para ele assim, quando você se afogou aqui nesse lago, olha, se afogou, na 4ª vez você estava morrendo, você conseguiu sair. Ele falou assim, então, foi eu que te salvei também. Aí, ele estava chegando naquele lugar lindo lá, ele contando, né? Não é crente não, gente. Aí você vê, não é crente assim que eu digo de igreja, entendeu? Tem a sua fé lá com Jesus, lá, mas não é da igreja assim não. É só da assembleia, não é nada disso. Aí ele falou assim que ele estava chegando naquele lugar lindo, aí essa pessoa falou para ele assim, você vai ter que voltar, porque você tem filhos para cuidar, você apelou para os seus filhos, então pode voltar. Aí ele voltou. Então ele estava contando isso, aí estava na sala de aula contando para os alunos amando, porque ele é professor, e ele falou assim, não, tudo quanto é lugar que eu vou, ele é convidado a ir para fora do Brasil, ele dá aula e vai contando as histórias que aconteceu na vida dele.
Então tem vários casos. Tem até um momento lá que os cientistas lá estavam fazendo assim, ó, nas UTIs no Brasil, em Juiz de Fora, eles colocaram, né? Eles estão fazendo um teste assim, fizeram, né? Não sei o resultado disso, eu não vi. Mas eles fizeram uns desenhos assim, tipo assim, um desenho de banana, uma criança, Jesus, assim, um suposto Jesus, desenhos completamente diferentes do outro, e colocaram em cima da UTI, num teto assim, ó, o desenho virado para cima. Então, quem está aqui embaixo não vê nada. Qual que é, em todas as UTIs, em Juiz de Fora, lá no Brasil, em alguns lugares no Brasil, porque é uma experiência que eles estavam fazendo. Se a pessoa sair do corpo, por exemplo, a pessoa vai para a UTI, primeiro que ninguém quer ir para a UTI. E quando você vai para a UTI, você não fica, se olhar para cima, você não vai ver, porque a imagem está por cima. Você nem sabe que tem um negócio lá. Ele falou, se a pessoa sair do corpo, o cientista falando, médico, e relatar que viu uma imagem daquela, aí ele falou assim, ele fala assim, essa é uma coisa que nós médicos vamos ter que parar para repensar tudo na nossa vida. Como que ele conseguiu ver o que está lá em cima, lá se ele estava aqui no corpo dele, o corpo dele estava aqui. Aí a outra mulher também lá, uma senhora também, que o médico ficou admirado, e a médica também, porque ela foi dada como morta, e ela depois voltou, e a médica falando assim, ela conta com detalhes todo o procedimento que teve aqui na clínica, o que nós fizemos aqui no corredor, durante várias horas, ela voltou e contou com detalhes. E ela nunca viu o médico. E quando o médico encontrou com ela, dias depois, quando o médico chegou para visitar ela, ela falou, o senhor é o doutor tal. O senhor que me abriu, o senhor que fez isso, o senhor... E o médico assim, de queixo caído de ver ela, falando, relatando os detalhes. Então, eu estava mostrando para os alunos que existe uma vida depois da morte, pelo menos relatada ali. Então, foi assim, é uma coisa bem forte. Por que eu estou falando isso para vocês? É porque a nossa alma é preciosa. E o que o inimigo quer? O inimigo, ele, né, influenciou o homem, para o homem se afastar de Deus. E qual que é o objetivo de Deus nisso tudo? Quando eu falo aqui dos livros da Bíblia, da história do povo de Deus, é trazer a nossa alma de volta, não perder a gente não se perca. O negócio é tão sério que eu fiz isso na escola, né? No caso lá, até contei para uma pessoa aí, estou contando aqui para vocês aqui, ó. Eu fiz isso na escola, fui embora, tranquilo. Hoje é quarta, foi segunda-feira. Deitei em casa à noite, né? Claro, dormi. Quando foi de madrugada, o capetão foi lá perturbar eu. O bicho foi lá, rapaz, terrível, apertando eu lá. Assim, eu ali orando, repreendendo aquele negócio ruim no quarto, aquela coisa terrível. Depois, no outro dia, eu falei assim, ele não gostou do que eu fiz lá. Porque muitos jovens que não creem em Deus, não creem acham que não tem nada depois, aquilo lá foi um choque. Porque até para a gente que é crente, a gente toma um choque. Você vendo pessoas, né, falando várias coisas. Então não tem como o cara contestar. Um aluno que não crê em nada, ele olha assim e fala, rapaz, ele fica com um parafuso na cabeça, eu não creio em nada, minha família não crê em nada. Mas veja um negócio desse aqui, ó, o professor é de religião, mas ele não fez uma escolha lá para puxar do lado dele, é o reportagem da Rede Globo. Então não tem. Entendeu? É interessante. Então é muito sério, irmãos. É muito sério. A gente precisa tratar da nossa alma. Ficar firme com Jesus mesmo. Então, quando o Senhor veio, o objetivo número 1 do Senhor é salvar o que estava perdido. Aí, depois do dilúvio, então, aí vem a questão da Torre de Babel, que todo mundo se desandou de novo. Aí foi onde Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão e formou a nação de Israel. Aí é onde eu entrei ali, ó. A nação de Israel, aqui nesse quadrado, aqui está ali Saul, Davi e Salomão. A nação de Israel, as 12 tribos, eram governadas, né, reinadas assim, por um rei. Primeiro o rei Saul, depois Davi, depois Salomão. E depois o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte teve 12 tribos, a 10 tribos, e o reino do sul com 2 tribos. E os reis que reinaram no norte e os reis que reinaram no sul. E junto com os reis, às vezes tinha um profeta que falava em nome do Senhor para tentar fazer o povo voltar para Deus. Porque o pecado ele é tão grande, irmão, ele é tão assim, grande no modo de dizer assim, tão forte, que todas as outras nações estavam fora da presença de Deus. A única nação que Deus formou para... Primeiro que Deus queria que todos ficassem na presença dele, essa é a verdade. Deus não queria escolher uma nação, mas como viraram as costas para ele,
Ele escolheu um homem e formou uma nação. Formou uma nação. Então, no Antigo Testamento, por meio da nação de Israel, é que Deus queria estender a salvação para todo mundo. Mas a própria nação de Israel não deu conta. Aí veio Jesus. Se vocês não dão conta, então Deus mesmo se faz homem para trazer a salvação. Então Deus fez de tudo, vamos dizer assim, para que a gente sobressaísse e vencesse o pecado. Mas o pecado foi maior do que nós. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Então, o que Deus fez? O verbo se fez carne. Jesus se fez homem. Para ajudar nós, para tirar nós da encrenca. Então, olha para você ver. O Israel de Deus se dividiu em reino do norte e reino do sul. O povo de Deus que está na terra foi oprimido pelo pecado. E 10 tribos no norte estavam fora da presença de Deus. E Deus tem 2 tribos só. Das 12 tribos, só Benjamim e Judá que está firme com Deus. Mas vai chegar no momento também que nem o reino do sul está dando conta de permanecer fiel ao Senhor. Então o pecado, ele é brincadeira não, irmão. O pecado está no mundo aí. Quando você começa a fazer diferença, o bicho começa a perturbar você. Quando você começa a fazer diferença. Entendeu? Se está muito tranquilo aí, muito calmo aí, fica esperto. Sabe que você não está fazendo coisa errada. Que ele fala assim, está tudo certo. E esse larga a mão. O capeta vai e fala, não mexe com ele não, está tudo certo na vida dele. Ele está no erro mesmo, larga a mão, deixa quieto, não vamos perturbar ele não. E quando você quer firmar com Deus, parece que o negócio, parece que encrenca. Porque ele não quer que você firma com Deus. Mas nós somos mais que vencedores, amém? Aleluia? Nós não vamos recuar não vamos desistir não. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Então eu falo para você, para um pouco e pensa. O povo de Deus rachou. Não foi dividido, a maior parte se perdeu. Se falasse, foi 50% para lá, 50% para cá. Não, foi 10 tribos que se perderam. Das 12 tribos, ficou 2. Na verdade, ficou uma só de Benjamim, que tadinho. Os benjamitinhos ali eram pequenininhos demais, não deram conta. Foi a tribo de Judá, que Deus falou por meio de Jacó no Gênesis 49. De Judá, o cetro não se arredará de Judá. É de Judá que vai vir um rei. O que Deus falou no Gênesis 49, e é da tribo de Judá que vai nascer Jesus, glória a Deus. E que vai abençoar todas as famílias da terra. Você vê, a nação de Israel está arrebentada, está se perdendo. Os fariseus, os saduceus, que eram homens de Deus, estão se perdendo. Jesus nasceu na hora certa, porque o negócio estava se perdendo já. Já não ia ter mais esperança. Aí nasceu o rei. E a hora que ele nasceu, o Herodes queria matar. Olha que coisa terrível. Ele nasceu, o Herodes queria matar. Não deu conta de matar ele, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Olha como é que o bicho é terrível. E Deus teve que, o José teve que levar o menino esconder para o Egito. E ao mesmo tempo como que Deus é poderoso, irmão. E ao mesmo tempo se cumpre a profecia do profeta que disse: do Egito chamei meu filho. Então Jesus foi pequenininho para o Egito. Depois voltou e cumpriu a profecia que disse: do Egito chamei meu filho. Então não tem por onde querer pegar Deus, não. Você vai querer fazer um negócio daqui, dali, e querer achar que vai, não pega Deus de surpresa. Nunca pegou. Amém, aleluia? Então nosso Deus é maravilhoso, onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Os planos de Deus não serão frustrados. E os planos de Deus na sua vida, na minha vida, não serão frustrados, irmãos. Estão tentando aí, se tentam destruir-me. Meu Deus!
diante do... Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, glória a Deus. Maravilha, graças a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que nos últimos dias a iniquidade ia aumentar. O pecado ia lastrar, irmão. Então, irmão, olha, cada um de nós, aqui eu estou falando por mim, cada um de nós devemos vigiar. Irmão, esse negócio do celular, irmão, você fica esperto aí, viu? Você fica esperto. Irmão, você fica esperto. Estou falando para vocês. Fica esperto aí. Você entra num grupo aqui, entendeu? Uma mulher lá, não sei da onde, estou falando como homem, manda uma mensagem para você: ô neguinho, você é bonito, hein? Neguinho fica toda. Neguinho fica toda. Gostei da sua foto. Ah, sai fora. Estou falando que é perigoso, irmão. Ele mandou uma mensagem lá pro Frederico: ô, cabelo lindo, Frederico. Ai, Ara. É perigoso, irmão. Perigoso. Estou falando sério. Então eu estou falando para os irmãos aqui, irmãos, que tá terrível o negócio. Tá brincadeira, não. E muitas, estou falando como homem, nesse sentido, nessa área, muitas meninas aí acham normal, natural, ter 3, 4, não ter compromisso nenhum, e entrar por... Não tem para eles é normal isso, natural. Mas para nós não pode ser normal. Não é normal, não é natural. Então eu falo para os irmãos aqui, irmãos, vigiar, irmãos. A carne da gente, ela grita. Ninguém vai ficar sabendo, só eu e eu e o capeta. Ai, não é verdade? Então eu falo para os irmãos, não é. Aqui é o povo de Deus, 12 tribos, de todas as nações, na época, todas elas se desviaram. A única nação que tem um compromisso com Deus rachou também. Mas não rachou 6 de um lado, 6 do outro. Você podia falar: a nação de Israel rachou. Metade foi para o mundo, metade ficou firme. Não foi metade que foi para o mundo. Foi 10 tribos para o mundo. 2 ficou com Jesus. E as 2 ainda estão balançando agora. Ó. As 2 aqui embaixo estão balançando e balançam. Vai ficar só um gatinho pingado, que vai ser levado para a Babilônia. Então você vê que o negócio é brincadeira, não. Aí você vê lá, Mateus fala assim: tem 2 caminhos. Tem 2 portas, 2 caminhos, um largo e um estreito. O largo são muitos que entram por isso. O estreito são pouca gente. Então já está escrito, é pouco. Entendeu? Não é fácil, irmão. Estou falando para os irmãos, não é brincadeira. É uma luta interna. Então a gente tem que falar: Senhor, é isso aqui a nossa vida, meu irmão. Não tem conversa, não. É casa mesmo, é igreja mesmo. Pensa o que quiser do ser. É trabalhar lá. Você é crente, glória a Deus. Então você não bebe, você não faz isso. Não faço nada disso. Não é só isso, não. Tem outras coisas que eu não faço também. Não é só isso, não. Tem outras coisas também que a gente não faz. Entendeu? Não é só esse negócio de beber. Isso aí não, é outras coisas, muito mais ainda. E a gente procurando a santificação, procurando fugir do pecado. Então a vida do crente no mundo, irmão, o mundo não cabe nós aqui. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que somos peregrinos, forasteiros. Estamos de passagem aqui. A nossa pátria não é daqui. Por isso que não bate com a gente. Mas se imagina você num lugar maravilhoso, gostoso, que tudo é gostoso. Tudo você pode... Essas pessoas que eu mostrei para você, que eu falei para você, né? Que eu passei lá na escola, lá, imagina bem, não, eu não quero voltar, não. Todos eles, eu não queria voltar, não. Lugar lindo, maravilhoso. Né? Até a professora falou, e o outro cara também, ele fala assim, ó. Até eu falei: não, tem que tomar até cuidado, porque o aluno... Mas a professora falou assim, quando ela estava falando, ela fala assim: olha, se morrer foi isso, nossa, que maravilha. Ai, pode vir a morte, que eu não tenho medo, não. Ela falando, porque ela falou que é maravilhoso o lugar que ela foi. Daí o repórter falou: então você foi no Pará? Ela falou assim: ó, eu fui lá. Cheguei lá. E se isso for a morte, é maravilhoso, ela falou. E o rapaz também, um outro senhor, falou também: olha, falei lá que eu não queria sair de lá, não.
E se isso for a morte, o outro cara falou assim, isso, a morte foi isso aí, que coisa maravilhosa. Então a gente não sabe, né? A gente está aqui, claro, a gente não sabe, a gente sabe, né? Mas pela fé, né? Mas todo mundo que está tendo as visões aí. Na casa de recuperação eu passei também. Na casa de recuperação, aí teve um irmão lá que ele falou assim, pastor, o irmão Cido, lá da Santa Helena, quem vai lembrar do irmão Cido aqui? O irmão Cido, ele falou assim, pastor, eu fui para o hospital, eu estava lá no hospital ruim, e de repente eu falei assim, vou dar uma cochilada aqui de 15 minutos. Uns 15 minutos, falou lá. E eu cochilei. A hora que eu acordei, ele me contando agora, terça-feira, ontem. Ele falou assim, a hora que eu acordei, aquele punhado de coisa assim, me fio, eu chamei, aí veio a enfermeira e falou, que esse coiseiro de mim aqui? O que é isso? Ele contando para mim lá, para nós lá. Eu tirei um cochilo de 15 minutos, vocês colocam essas coisas aqui? E ela falou para ele assim, cochilo de 15 minutos, o senhor dormiu quarta-feira, hoje é domingo, faz 4 dias que o senhor está desse jeito aí. Ele falou, 4 dias? Para mim foi 15 minutos. 4 dias. Aí o outro lá do lado foi lá no quarto, pegou lá um negócio, lá trouxe o raio-x. Pastor, fiquei 2 meses em São Paulo, sem ver nada, apagado. E estou aqui, eu voltei. Aí o Sidney falou assim, eu não vi nada dessas coisas que esse povo está falando, não vi nada. O outro falou, também não vi nada. Ele falou, não viu? Vai fazer o quê? Mas eles viram. Então, cada um é cada um, né? Mas o importante é a gente saber que nós temos certeza. O Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Engraçado que está escrito, né? A gente olha ali, a gente, mas será? Mas está escrito. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou lá preparar um lugar para vocês. Mas então, se Jesus falou, e a gente fica pensando, mas como é que vai ser, que jeito que não é. Mas nós temos que ter essa certeza, irmão. Está escrito, João 14. Já tem um lugar maravilhoso para nós. Amém? Porque ele fala também, lá não tem choro, não tem morte, não tem tristeza, não tem nada de coisa ruim. Mas que lugar maravilhoso que é esse? Que lugar espetacular. Pensa para você ver. Tem conta de água, tem conta de luz, tem internet, tem zap, tem ninguém falando na cabeça. Pensa bem um Severino 100% perfeito, uma benção de homem. Você não vai lembrar mesmo das coisas antigas, porque tão maravilhoso que vai ser. Vai lembrar do Severino do dia que ele era? Não, quero lembrar ele novo. Renovado, lindo lá. Né? Frederico, né, Fredel? Bonitão lá. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, olha aqui. O livro de Sofonias. Olha o Sofonias, onde está aqui, ó. Então, o Sofonias, ele é antes do reino do sul ser levado para a Babilônia. Então, então, a mensagem de Sofonias, ela é um pouco antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir e levar o povo para a Babilônia. Então, você percebe também que quando nós falamos de Jeremias, falamos de Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque vai falar. Então não é um profeta só que falou para os reis acerca da destruição de Jerusalém, são vários profetas. Né? Olha aqui, Sofonias capítulo 1, verso 1. Olha o detalhe também de quem que Sofonias era, vamos falar assim, tetraneto. Ou trineto, tetraneto. Olha aí, Sofonias 1, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ele está falando do rei Ezequias. Então o rei Ezequias, o rei Ezequias era pai de Amarias, Amarias era pai de Gedalias, Gedalias era pai de Cusi, e Cusi pai de Sofonias. Então Sofonias é da linhagem real. O profeta Sofonias é de linhagem real. Olha que coisa. Você vê o Jeremias, ele já é sacerdotal, linhagem
sacerdotal, que nós vimos Sofonias. Aí, no caso aqui, tá, vamos aqui agora, para a gente ver que não dá para falar muito mesmo, então vamos lá. Quem foi Sofonias? Sofonias provavelmente nasceu durante o período sombrio do reinado de Manassés. Nasceu. Mas ele vai, depois na época do rei Josias, né, nos dias de Josias. E Josias foi um ótimo rei, hein? Olha o que significa Sofonias, significa Yahvé o escondeu, ou aquele que Deus esconde. Olha o que significa Sofonias, aquele que Deus esconde, ou Yahvé o escondeu. Se referindo à proteção de Deus sobre aqueles que são fiéis, que é fiel a Ele. Deus esconde eles da tribulação, da ira, da angústia que vai vir sobre o mundo. Deus os esconde. Aí, o que vai acontecer? Sofonias profetizou durante o reinado do rei Josias. Isso está bem claro no capítulo 1, verso 1. No reinado do rei Josias. E o rei Josias, quem foi o outro que profetizou na época de Josias? Quem lembra? Vai. Vamos ver se vocês estão bons de... Teve um outro profeta que profetizou no tempo de Josias. Vai. Vamos abrir o livro de... Bom, se eu falar, você vai acertar. Já falei. Hã? Olha para vocês verem. Livro do profeta Jeremias. Olha, profeta Jeremias. Jeremias capítulo 3. Ó, Jeremias capítulo 3. Vai ter que colocar aí, parte 1 aí, viu, Ronaldo? Eu achei que ia fazer hoje, ele não deu. Vai lá ser parte 1, parte 2. Olha, Jeremias 3. Olha, o profeta Jeremias 3, no verso 6. Jeremias 3, verso 6. Ó, o que Jeremias fala? Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Está vendo? Aí ele dá a profecia. Aí ele faz a profecia. O Jeremias faz a profecia. Né? Se você olhar Jeremias capítulo 1, olha Jeremias capítulo 1 agora, só para você ver e confirmar também. Jeremias capítulo 1. No verso 1 e 2, ó, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, ó, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Está vendo? Então Jeremias profetizou nos tempos de Josias. E Sofonias também, nos tempos do rei Josias. E o rei Josias era filho de... Quem lembra? Josias era filho de quem? Exatamente. Isso mesmo. Então, o Sofonias é de linhagem real, tá? E profetizou nos dias de Josias. Então, você vê que não é um profeta só que está profetizando. Não é um punhado também não, porque tinha muitos outros que eram profetas falsos. Nós estudamos o livro de Jeremias, ficamos aí, sei lá, um mês no livro de Jeremias, mostrando os profetas falsos que tinha também, que passavam a mão na cabeça da turma. Não sei o quê. Falava que a turma queria ouvir. Jeremias falava que precisava ouvir o que Deus mandou falar. Por isso que ele sofreu daquele jeito. Ah, eu não vou ficar naquela igreja não, porque o pastor, mas você não quer escutar o quê? Ah, eu queria que o pastor desse 7 voltas de Jericó em volta de mim. Ele falou que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Eu achei que era dar 7 voltas, pôr a mão na minha cabeça e resolver meu problema. Dá 7 mergulhos, vai lá, toma 7 banhos. Só que o chuveiro tem que ser Lorenzetti. Ah, para com isso, tá de brincadeira comigo. Não pode. Irmão, como é que tem gente... Não vou entrar por esse caminho, porque a nossa hora já...
Quantos casos, irmão, o cara enchia a boca d'água, aquele punhado de gente ali, os caras vêm, recebe! Enche a boca d'água, a filha. Para com isso. O outro lá, com um punhado de vassoura, porque punhado de vassoura, nós estamos com as vassouras aqui no monte, e vamos depois entregar as vassouras, você faz as suas ofertas aí, é o que está lá no profeta Isaías, a vassoura vai varrer na sua casa, tudo quanto é coisa de ruim. Irmão, para com isso, é de brincadeira. Pegar a vassoura, quebrar o cabo de vassoura na cabeça de um homem desse. Está de brincando, irmão. Aí a gente fala, irmão, vamos ler a palavra. Por isso que ele está falando, vamos ler a palavra. Vamos estudar a palavra. Irmão, nós não somos perfeitos, não. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós temos que aprender muito. Eu tenho que aprender muito. Mas, gente, tem coisas que são simples. O evangelho não é complicado. Você vê, o apóstolo Paulo pregou na cidade de Filipos. Depois pregou na cidade de Tessalônica. Muita gente convertendo. Quando ele foi pregar na cidade de Bereia, Atos capítulo 17, a Bíblia fala, e os de Bereia examinavam nas escrituras se de fato o que Paulo falava era verdade. Aí você vê, examinando o que Paulo está pregando. Entendeu? Então a gente, às vezes os irmãos falam, pastor, agora não, hoje não falamos, mas lá atrás, lá pastor, vai só o senhor que prega na igreja, o senhor não deixa ninguém pregar. Eu falei, eu não, deixa só aquele que Deus mandar, eu vou deixar. Quanta gente que, quando a gente estava em outra igreja, é bonito sim os testemunhos dos irmãos, mas também quanta coisa a gente viu de porcaria também. Quanta coisa errada a gente escutou também. Então a gente, eu sei que Deus fala com os irmãos também, Deus usa os irmãos. A própria Bíblia fala, se alguém tem salmo, tem hino, tem cântico, faça tudo para a edificação da igreja. Tudo com ordem e decência. Mas a gente tem que tomar cuidado. Entrega a mão, o púlpito na mão de um cara aí, um fulano aí, igual uma certa ocasião aí. Um fulano veio aí, já tinha pregado na outra igreja há uns anos atrás, e foi bom quando ele pregou na outra igreja, foi bom mesmo, foi uma benção. Aí, anos depois, ele passou na cidade e veio aqui. Aí eu falei para ele, não, mas eu fiquei assim um pé atrás, falei assim, não, mas eu tenho, e eu sabia que tinha pregado na outra igreja há anos atrás, tinha sido uma benção. Só que eu senti um negócio assim, falei para ele, não, eu vou, porque nós temos compromisso já e tal, vou pensar, vou ver direitinho. Aí ele falou assim, não, eu vou em tal lugar, vou em São Lourenço, vou pregar lá e tal, depois na volta eu passo aqui. Eu falei, então faz isso então. Aí eu vejo que eu vou estar orando, vou ver direitinho. Aí nesse tempo, aí ele tinha ido na outra casa, de uma casa de uma pessoa aí, e depois esse rapaz foi mesmo para São Lourenço. Aí depois de um dia, a pessoa ligou para mim, pastor, fulano foi aí? Eu falei, veio sim. E ele pregou na igreja, o senhor não vai pregar? Eu falei, não pregou e não sei se vai pregar não, só Deus que sabe. Não, é o seguinte, eu queria falar para o senhor fica esperto, viu? Porque está caído, está na bebedeira por aí, nos bar, o senhor fica esperto. Eu falei, aí vai nas igrejas aí com cara de santo, para pregar aí, para pegar dinheiro. Eu falei assim, tá, então tá bom então, já tá resolvido já. Só que não passou de volta não, não voltou não. Então você vê, irmão, você vem com aquela coisa tudo legal, arrumadinho, conversa bem, e pregou mesmo há uns anos atrás na outra igreja, foi uma benção mesmo, só que não permaneceu, tombou no meio do caminho aí, precisa de ajuda, precisa de levantar de novo, mas tem que ficar esperto. Então, assim também o povo de Deus, o Sofonias aqui também, deve ter passado um sufoco, ele não conta o sufoco que ele passou aqui. A carta dele, o livro dele é curto, é 3 capítulos só. Mas você vê o Jeremias, com tantos capítulos, o Jeremias conta do sufoco que ele passou, quase morreu. Isaías, Jeremias, Ezequiel, esse povo, outros profetas também lá sofreram. A turma queria matar os profetas. Então, engraçado, para ser profeta lá, o Amós lá, para ser profeta lá, o cara não queria, porque a turma caía matando. Hoje todo mundo quer ser profeta. Da Ibope. Igual um dia desse também, não. Um dia desse que eu falo, 3 anos atrás. O cara estava pregando aí num lugar aí, e falando ali, um cara lá que estava no meio do povo, lá falou assim, falou um negócio lá assim, contrariando o que ele estava falando. Porque o que ele estava falando não estava certo. Aí ele pegou, virou pro cara assim, você está falando aí, então que eu vou amaldiçoar a sua vida agora, você está amaldiçoado. O cara falou para ele, então amaldiçoa então, quero ver essa maldição pegar em mim, rapaz, sai fora.
E ele ali, com o microfone na mão, em cadeia assim. E o cara falou para ele, então amaldiçoa então. Você acha que você vai amaldiçoar eu, rapaz? Eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Você está falando errado aí, cara. E o cara falou, você está amaldiçoado, que eu sou homem de Deus. E ele falou assim, então, amaldiçoa, então vai, então quero ver então, o que vai acontecer. Encarou ele mesmo. Porque o que ele estava falando estava errado. Você vê, mas é difícil você... Porque o cara está com o microfone assim, dá a impressão que... né? Mas a gente também não vai bater de frente. Sei lá, só se Deus mandar mesmo. Né? Deus acontecer também, sei lá. Tomara que nunca aconteça, seja preciso, né? Mas eu vou falar a verdade para você, irmão. Eu não vou falar que eu tenho coragem de fazer, não, e que eu faço. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu estou num jeito hoje, que Deus me guarde, viu? Não, sem brincadeira, parece que eu não estou tendo nada a perder, rapaz. Mas se eu escutar um negócio, eu falo, dá licença, ó, desculpa falar aí. Se vocês não quiserem escutar, eu não escuto, mas você desculpa, eu querido. Você falou errado aí, você não falou certo, não. Mas porque senão vira uma bagunça, irmão. Ensinar o povo um negócio que está completamente fora. E a gente ali compactuando com aquilo, é difícil. É difícil, não é verdade? É difícil você confrontar e é difícil você também ficar quieto. Olha que situação, você vai num lugar aí, de repente fala um negócio lá, rapaz. Fala, rapaz, meu Deus do céu, meu pai, como é que a gente concorda com um negócio desse? Os irmãozinhos ali, tudo simples, ali aceitando aquilo. É importante, irmão, a gente estar de joelho no chão, em oração e aprendendo a palavra. Eu estou falando aqui com vocês, mostrando na Bíblia aqui, não sou perfeito de jeito nenhum, posso ter minhas falhas, mas a gente está aqui olhando, analisando, você marca aí, vai, se eu estou falando borracha então, vamos ver então, eu estou falando besteira? Né? Com temor a Deus aí, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é sério. Daqui a pouco morre aí, é puxado lá pro imã, lá por uma luz lá. Vai alegrinho, achando que vai para um lugar bom, quando vê o tacho queimando. Sai fora. Aqui para você. Você vai alegrinho, estou indo, está indo para onde? Aí o pastor Flávio vai fazer o velório, chega assim, olha assim, irmão, glória a Deus, o irmão foi para o céu, foi para a glória. Eu fico pensando, sabe o que foi mesmo? A irmã, pastor, era de Deus, não saiu da sua igreja, minha mãe, pastor, foi para o céu, não foi o que o senhor acha? Vai bem falar, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então nós não somos perfeitos, irmão, nós estamos aqui, mas arrependidos, pecadores arrependidos, amém? Buscando a santificação, pedindo perdão ao Senhor, mudando de vida. Senhor, ajuda nós. Nós não queremos, né? Queremos andar na tua presença. Irmãos, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas nós não queremos, nós estamos tentando andar na presença de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Amém ou não? Fugindo do pecado, fugindo da porcariada. Olha aí o profeta Sofonias. Vamos que terminar aqui. Olha o verso 6 aqui. Ó, para a gente terminar aqui. O verso 6, ó. Aliás, verso 4. Estenderei a minha mão contra Judá. Aí, contra Judá, o sul. E contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. E os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes. Os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu. Os que se inclinam, os que se inclinam ao Senhor. E juram por Ele. E também por Milcom. Tem dois que estão servindo a Deus e servindo o outro Deus também. Deus não aceita isso. Deus não aceita. Olha o verso 6. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Olha, não busca a Deus e nem pergunta. Indiferente com as coisas de Deus. Olha, que o Senhor tenha misericórdia, amém? Aleluia? O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia. Olha o capítulo 2, verso 1. Congrega-te, ó nação, que não tens pudor. Ajunta povo, reúne povo. Ele está falando para juntar, para acertar a vida, se arrepender. Ó, verso 2. Antes que saia o decreto. O que é decreto? Decreto é aquilo que Deus fala e Ele não volta atrás.
Os reis, quando faziam um decreto, não tinha como voltar atrás mais. Você lembra o rei lá na rainha Esther lá? Quando o rei fez o decreto que no dia 13 do mês de Adar tinha que morrer todos os judeus poderiam ser atacados e mortos. Ele fez um decreto no livro de Esther. Depois que a rainha Esther, entra na presença dele, fala para ele que ela ia morrer por causa do decreto, se você continuar lendo lá, o rei fala para ela assim: não tem como eu desfazer o decreto. O que eu posso fazer é um decreto, um novo decreto, dizendo que os judeus podem se defender. E quem quiser ajudar os judeus, que ajudem. Então, no dia X, quando eles levantaram para matar os judeus, pouca gente levantou, porque tinha um outro decreto que era para ajudar. Então, um decreto diminuiu as pessoas que iam aderir ao primeiro, mas ele não pôde revogar o primeiro decreto. Ele não pôde cancelar o primeiro. Por quê? Porque é decreto. Então aqui ele está falando também no capítulo 2, verso 1. Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. O dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpre o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis guardados, escondidos no dia da ira do Senhor. Então ele está falando, busque mesmo, porque a hora que ele abrir o decreto, você vai ser guardado, vai ser protegido. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem nós continuamos e fechamos Sofonias. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, perdoa nós, ajuda nós, nossa fraqueza, nossas falhas, ajuda nós a não recuar, a não desanimar, a não desistir, mas a buscar o teu nome, buscar a tua presença, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Congrega o povo de Deus antes que saia o decreto. Você que está me ouvindo aí, congregue, volte a buscar o Senhor, volte a orar, volte a clamar, se arrependa antes que saia o decreto. E venha sobre vós a ira do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Que o Espírito Santo nos ajude a temer o nome do Senhor, a santificar a nossa vida e a andar na presença dEle. Que o Senhor nos ajude. Uma ótima noite para os irmãos, ótima quarta, ótima quinta, ótimo final de semana, ótimo mês de agosto, abençoado, cheio da presença de Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, amém. E todos digam, amém. Com alegria, todos digam, amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe.